Aleluia. Igreja, eu estava essa semana estudando a palavra do Senhor, um pouco da palavra do Senhor, estudando sobre diversos assuntos, porque nós devemos mergulhar no conhecimento da palavra, nós devemos mergulhar no ensino da palavra, porque o fortalecimento da nossa fé vem por meio da palavra, amém? Quem está comigo? Então, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, quanto mais nós mergulhamos no conhecimento da palavra do Senhor, mais fortalecido nós somos. A palavra nos ajuda a fortalecer a cada dia e nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. E nos ajuda a lembrar também que nós carecemos da fé e misericórdia do Senhor todos os dias. Quem está comigo? A palavra do Senhor diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma verdade, porque a palavra revela os princípios que nós devemos seguir. E como nós vamos seguir algo que não conhecemos? Como que nós vamos seguir algo que nós não estamos lendo? Como o Espírito Santo vai nos lembrar de algo que nós não lemos? Nós temos tantos afazeres no dia a dia, que parece que os dias estão passando muito rápido. E se nós não nos dermos conta disso, o conhecimento da palavra, a busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, vai ficando cada vez mais em segundo plano. Quando nós entendemos a importância de exercer uma fé prática em Cristo, tudo vai passar também pela leitura bíblica, amém? Eu estou batendo forte nisso, sobre leitura da palavra, sobre conhecimento da palavra, não só nessa pregação, como em muitas outras, porque a palavra de Deus é base e alimento para a vida de todo cristão. Ela é base e alimento para toda pessoa que se diz cristã. Ela é base e alimento para toda pessoa que se diz discípulo de Cristo. Igreja, a vida está passando diante dos nossos olhos. A vida está passando diante dos nossos olhos. Por isso nós precisamos entender que o relacionamento com Cristo, por meio da sua palavra, é primordial para uma vida cristã saudável. E não somente isso, mas para uma vida cristã verdadeira. Afinal de contas, se existe a verdade, é porque existe a falsidade. Se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. Quem está comigo? Isso é meio óbvio. Eu já falei aqui diversas vezes que o Evangelho de Cristo é transformação. O Evangelho de Cristo não é aceitação. Venha como estás, mas se deixe ser transformado pelo poder do seu Espírito através da sua palavra. Venha como estás, mas não permaneça como estás, porque o Evangelho de Cristo é transformação. E a transformação passa pelo conhecimento da palavra. Quem está comigo? Abra lá em 2 Coríntios 3,18.
2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Até aí. A nossa transformação, igreja, passa por uma mente transformada, amém? Por uma metanoia. Se não permitirmos que a nossa mente seja transformada, o que vai acontecer? Nós estaremos vivendo algo parecido com o Evangelho de Cristo. Denorex, parece, mas não é. Essa só para quem tem mais de 40 vai entender. Se nós não deixarmos a nossa mente ser transformada pela palavra de Deus, estaremos vivendo algo parecido com o Evangelho de Cristo. Agora abra lá em Romanos 12:2. Quem está comigo? Cutuca seu vizinho aí e fala: não dorme não. Está apenas começando. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se adeque às coisas deste mundo, mas deixe que a sua mente seja transformada e renovada pela palavra de Deus. Na nossa mente estão as maiores prisões. Vou repetir. Na nossa mente estão as maiores prisões. Só que o Evangelho de Cristo é apto para nos livrar de todas essas prisões, amém? A mente se parece com uma máquina que médicos e cientistas não cansam de investigar, não cansam de pesquisar, não cansam de estudar. Queridos, presta atenção no que eu vou falar agora. Igreja não é lugar de buscarmos bênção. Igreja é lugar de nós sermos transformados. Nós louvamos aqui, né? Sobre isso, sobre não buscar bênção. A bênção é uma consequência de uma vida com Deus, amém? Quem está comigo? Na igreja, na verdade, o que eu aprendo é ser bênção na vida do próximo. Mas eu só vou entender isso. Eu só vou realmente entender isso quando eu me deixar ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Quando eu deixar a minha mente ser transformada. Repete comigo: renovação da mente. Repete de novo: transformação da mente. Se não houver transformação da mente, se não houver renovação da mente, parece que a gente vai estar patinando sempre no mesmo lugar. Você vai ser salvo porque você crê no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, mas nesse mundo você vai estar patinando no mesmo lugar. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem aqui se sente como se estivesse patinando no mesmo lugar? Agora eu começo a pregação. Abra lá em Efésios 4, verso 17. Efésios 4, verso 17. Quem encontrou diz amém. Com reverência à palavra do Senhor. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aí. Vamos lá. Essas foram palavras do apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo à igreja de Éfeso. E Paulo, durante a sua carta a Éfeso, ele procurou mostrar o modo correto que os cristãos deveriam se posicionar em relação a Cristo, e ao viverem uma vida em Cristo, eles seriam cada vez mais renovados. O apóstolo Paulo também instrui a todos para que andem conforme os ensinamentos de Deus, tendo também humildade e amor ao próximo. Ele ressalta a necessidade de sermos firmes em relação à vida no Senhor, não nos deixando influenciar por palavras vãs e por homens e falsas doutrinas. O verso 17 diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Por que Paulo diz que os gentios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não caminham com Deus, vivem na futilidade dos seus pensamentos? Por que Paulo falava isso? É porque eles não tinham uma mente renovada, porque eles não tinham uma mente transformada. Eles viviam de acordo com os homens, eles viviam de acordo com a sua intelectualidade humana, eles viviam de acordo com falsas doutrinas, e era por isso que eles viviam na sua futilidade, porque a forma como eles viviam os impedia de ter uma mente transformada, uma mente renovada. Quem está comigo? Uma mente renovada e transformada, ela passa por aquilo que nós estamos vendo, ela passa por aquilo que nós estamos consumindo. Quer ver? Mateus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, aqueles que não leem Bíblia, aqueles que não consumem a palavra de Deus, se distanciam de uma mente renovada e transformada no Senhor. E quando isso acontece, passamos a viver um evangelho parecido com o evangelho de Cristo. Quem está entendendo? Então vira para o seu vizinho aí e diz, com força, tá? Para ele não dormir: ei, que evangelho você está vivendo? Evangelho de Cristo? Ou um evangelho parecido com o de Cristo? Ei, o que os teus olhos têm visto? O que os teus olhos têm visto? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O que os nossos olhos têm visto?
Do que nós temos nos alimentado? Qual tem sido o nosso alimento? Nós precisamos entender definitivamente que o alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Quem crê diz amém. O alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. Ai, pastor, mas você está sendo muito radical. Toda vez você fala que a gente tem que ler a palavra de Deus. Desculpe, igreja, mas eu não estou sendo radical. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus reafirmou aquilo que estava escrito no Antigo Testamento ao ser tentado pelo diabo no deserto. Quem se lembra? Quer ver? Abra lá em Mateus 4:4. Mateus 4:4. Primeiro livro do Novo Testamento. Assim diz: Ele, porém, ou seja, Jesus, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O próprio Jesus reafirmou isso. Que o alimento para nossa alma é o que sai da boca de Deus. Ou seja, é a palavra do Senhor. O alimento para nossa alma é a palavra de Deus. Muitos de nós estamos sofrendo atualmente. Sabe por quê? Porque está faltando alimento para nossa alma. Do que você tem se alimentado? O que os seus olhos têm visto? O que os seus olhos têm lido? A fé de muitos de nós hoje está esmorecida porque está faltando ouvir a palavra de Deus. A palavra é muito clara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus passa também por ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma forma de Deus se comunicar com seus filhos. A palavra de Deus, ela me ajuda a estabelecer as prioridades corretas na minha vida. Quem crê nisso? E uma vida de prioridades bem esclarecidas, bem estabelecidas, me leva a enxergar melhor os planos de Deus para a minha vida. Os olhos são a candeia do corpo. Vou repetir, os olhos são a candeia do corpo. Por isso eu quero alertar você que é pai, você que é mãe, o que os nossos filhos estão vendo. O que os nossos filhos estão consumindo. Os nossos filhos, essa geração é consumidora de tela, ou seja, de celular, de tablet. O celular e o tablet virou cala a boca de criança. Ele não para, dá um celular para ele. Ele não para, dá o tablet para ele. Qual tem sido o alimento da alma dos nossos filhos? Qual tem sido o alimento da alma dos nossos filhos? Nós precisamos tomar cuidado, porque o que entra pelos olhos é o que alimenta a alma. Os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos filhos já sabem ler e escrever, incentive desde já a ler a Bíblia, a ler a palavra do Senhor. Nós temos hoje Bíblia para todas as idades. Se ele não sabe ler ainda, não tem problema. Coloque vídeos educativos. Coloque vídeos cristãos, voltados para a criança. Mas tome cuidado, porque os olhos são a candeia do corpo. Do que nós temos nos alimentado. Qual tem sido o alimento dos nossos filhos?
Verso 18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Estão obscurecidos no entendimento. Entendimento passa por uma mente transformada. Entendimento passa por uma mente renovada. Quem crê diz amém. O que traz luz para as nossas vidas, o que traz clareza para as nossas mentes, é a palavra de Deus. Não tem como ser diferente disso. É a palavra de Deus o que traz luz e clareza para as nossas vidas. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para o meu caminho. Queridos, a nossa mente é um campo de batalha, realmente. Inclusive tem um livro da Joyce Meyer que ela escreve para as mulheres que chama Campo de Batalha da Mente. Quem já ouviu falar? Porque a nossa mente realmente é um campo de batalha. E nada melhor para renovar a nossa mente que nos alimentarmos da palavra de Deus. E agora vem a pergunta: o quanto da palavra de Deus você tem se alimentado? O quanto da palavra de Deus nós temos nos alimentado? A palavra de Deus me traz clareza de ideias, de pensamentos. Me leva a tomar atitudes que são favoráveis à vontade de Deus. Quem está comigo? Cuidado com seus olhos. Queridos, na força do nosso braço nós não vencemos, não iremos vencer essa batalha. Desiste, não vai ser. Não vamos sair vitoriosos na força do nosso braço. A única forma de vencer é tomando a espada que Deus nos deu, que é a sua palavra. A Bíblia fala sobre espada. Qual que é a espada? Palavra. Palavra. Repete comigo. A palavra de Deus é a minha espada. A palavra de Deus é a nossa espada. Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Pastor, eu tenho tantas coisas para fazer em casa. Tenho tantas coisas para fazer na rua. Essa é a vida, queridos. Todos nós temos tantas coisas para fazer todos os dias. Será que não é momento da gente pesar na balança realmente aquilo que é necessário ser feito? Será que não é momento de pensar no tempo que a gente poderia estar lendo a palavra, a gente está fazendo algo que de repente não está edificando? Talvez seja momento de dormir um pouquinho mais tarde. Ah, mas eu chego tão cansado em casa, então talvez seja o momento de acordar um pouquinho mais cedo. Ah, mas aí eu quero dormir, então desculpa, você não quer ler a palavra. Aí não tem o que fazer. Aí você não vai ter mente renovada. Aí você não vai ter mente transformada. E aí vai parecer que você está patinando e não sai do mesmo lugar. Aí você começa a se esfriar. Você começa a achar que Deus não está com você. Você começa a achar que você já está em pecado. Você começa a achar que você está em brecha. E aí vem várias coisas na sua mente que poderia ser resolvida com uma simples leitura da palavra. Não somente a leitura, mas a prática daquilo que você lê. Quem está comigo? Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
Jesus. Nós somos chamados para ser luz do mundo e céu da terra, amém? Alguém tem dúvida disso? Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Mas é impossível ser luz do mundo e sal da terra sem conhecimento da palavra de Deus. É impossível. No verso 19 diz, tendo perdido a sensibilidade. E por que eles perderam a sensibilidade? Porque eles não viviam aquilo e não consumiam aquilo, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. Por isso que perderam a sensibilidade. Quando eu não tenho conhecimento da palavra, quando eu não tenho entendimento da palavra, eu perco a sensibilidade. Eu deixo de escutar a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus me aproxima da vontade de Deus. E ela me livra de perder a sensibilidade. Porque ela me ensina o que é correto, de acordo com a vontade de Deus. Quer alguns exemplos? Ela me ensina a não participar de fofoca, por exemplo. Quer ver? Guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos 34:13. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta os bons amigos. Provérbios 16:28. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Quer mais exemplos? Ela me ensina que a ansiedade, aqui não existe isso, só na Nova Zelândia, aqui não existe. Ela me ensina que a ansiedade não vem de Deus, e que nós devemos confiar nele a todo momento. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Ela nos ensina que se nós não praticarmos o perdão, nós não vamos receber o perdão de Deus, amém? Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. É se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Isso é palavra, não sou eu que estou falando. Mateus 18:21-22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17:3-4. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6:14-15. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Está vendo que muitas vezes nós estamos vivendo algo que poderia ser resolvido com uma leitura da palavra, com um conhecimento da palavra. E esses são só alguns exemplos. Mas nós podemos extrair muitos outros, muito mais sobre a palavra de Deus e a sua importância para as nossas vidas. A palavra de Deus é como se fosse um manual de conduta e de transformação e renovação da mente, amém? Agora eu pergunto, como está a sua mente hoje? Como está a sua intimidade com a palavra de Deus? Será que a intimidade está tão pouca, a ponto de estarmos perdendo a sensibilidade, como alguns em Éfeso estavam?
Será? Responde para você mesmo. Como está a sua mente hoje? Verso 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Até aí. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados. Não somente ouvimos falar de Jesus e aprendemos o seu evangelho. Se nada disso for prático, nós somente ouvimos falar de Jesus. A prática leva ao aperfeiçoamento. Quem crê nisso? Ouvir falar dele, ouvir falar do Senhor é bom. Só que andar com ele, caminhar com ele é melhor ainda. Jó 42:5 diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, depois de tudo que Jó passou, depois de tudo que ele aprendeu com a situação que ele passou, Jó realmente passa a conhecer a Deus na sua essência, a ponto dele dizer: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, eu tinha até um temor, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Mas hoje não, Senhor. Hoje eu te conheço de ouvir falar e de contigo andar. Igreja, e conhecer a Deus de ouvir falar e de com Ele andar, é necessário estar aonde? Mergulhado na presença dEle. E quando eu estou mergulhado na presença dEle, eu começo a enxergar quem eu realmente sou. Quando eu estou mergulhado na presença dEle, eu começo a enxergar as minhas limitações. Quando eu estou mergulhado na presença dEle, eu vejo como eu sou limitado. E que o meu intelecto humano não tem comparação com a sabedoria de Deus. Aí é onde entra a renovação da mente, a transformação da mente. Quem está comigo? Era isso que Jó estava querendo dizer nesse versículo. E ele ainda continua no verso 6 dizendo: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque quando eu te conheci, de ouvir falar e de contigo andar, eu vi como eu sou pecador. Quando eu te conheci, de ouvir falar e de contigo andar, eu vi os erros que eu estava cometendo. Quando eu te conheci, de ouvir falar e de contigo andar, eu vejo o quanto eu sou falho com o próximo. Seguindo, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aí. A palavra de Deus, ela renova a nossa mente, porque ela mostra realmente quem nós somos. E ao mesmo tempo, ela mostra o que Deus quer fazer em nós e através de nós. A palavra de Deus mostra a nossa humanidade falha e o quanto nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Quem está comigo? Ela mostra o quanto nós carecemos da graça do nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne,
por amor por mim e a cada um de vocês que aqui estão. Jesus, tudo começa, passa e termina nele. Se você crê, diz amém, a palavra do Senhor. Antes que seu vizinho durma, vira aí para ele e diz: ei, vamos fazer um trato? A partir de hoje, você mergulha na palavra de Deus, e como prêmio, você vai ganhar uma mente renovada e uma mente transformada. Amém? Glória a Deus. Aplauda novamente o Senhor. Aleluia. Já era, você fez um trato com o seu vizinho. Não faça voto de tolo. Transformação de vida e renovação da mente. A intimidade com a palavra de Deus te ensina a manter o seu foco em Cristo e não em pessoas. Eu vou repetir novamente. Talvez você se distraiu. A intimidade com a palavra de Deus te ensina a manter o seu foco em Cristo e não em pessoas. A intimidade com a palavra de Deus traz renovação na mente e te ensina a não se preocupar com a opinião de homens, mas com a opinião de Deus a seu respeito, amém? Quer ver? Gálatas 2:11, abre lá. Gálatas 2:11, quem encontrou diz amém. Aleluia. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Até aí. Essas foram palavras de Paulo. Ele chegou repreendendo, chegou com os dois pés no peito de Pedro, porque Pedro estava fazendo acepção de pessoas. E não só isso, ele estava preocupado com os seus irmãos judeus, iam pensar dele conversando e comendo com os gentios. Então Paulo repreendeu a Pedro porque ele estava fazendo acepção de pessoas. Porque antes de chegar os judeus, Pedro estava conversando e comendo com os gentios. Verso 12 diz: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Até aí. Ou seja, Pedro estava temendo o quê? A sua reputação. Porque afinal de contas, junto com os demais apóstolos, ele era uma referência para o Evangelho de Cristo. E Pedro temia o que os judeus poderiam falar a seu respeito, porque ele estava comendo com os gentios. Só que Paulo não deixou barato. Paulo deu no meio de Pedro. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu,
vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Em outras palavras, o que Paulo estava falando ele estava chamando Pedro de hipócrita. Pedro, você é um hipócrita. Comentei com a minha linda esposa esses dias que se Paulo vivesse nos dias atuais, sabe o que ia acontecer? Essa geração de pessoas mimizentas, que não tem misericórdia alguma pelo próximo, e que não gostam de ser confrontadas, ia passar mal com o Paulo. De verdade. Pedro estava na comunhão, mas estava excluindo pessoas. O que Paulo estava querendo dizer era: Pedro, que adianta você falar do amor de Jesus? Que adianta, Pedro, você falar do amor de Jesus? Só que no momento de você demonstrar esse amor, você está fazendo totalmente ao contrário. Você está preocupado com o que os seus irmãos judeus vão pensar a seu respeito de estar conversando com os gentios? Tanto se fala de unidade, só que unidade vem por atitudes. Unidade se demonstra com atitudes e não somente com palavras. Pedro, você falou que ama Jesus, e eu creio que você ama Jesus. Mas que adianta, Pedro? Seu amor é seletivo? Sabe qual é o problema de muitos de nós? Muitos de nós hoje? Muitos de nós queremos exortar todo mundo. Muitos de nós queremos ser profeta na vida de todo mundo. Queremos reclamar de todo mundo. Só que no momento de demonstrarmos os frutos daquilo que muitos de nós estamos exigindo do próximo, nós somos o primeiro a pular fora do barco. Muitos de nós, não todos. Aí o que acontece? A gente fica só criticando. Criticando. Ficamos observando e criticando. Repete comigo: observando e criticando. Só que quem só observa e critica não dá frutos. Quem só observa e critica é sinal de que não tem uma mente transformada, uma mente renovada. Paulo tinha autoridade para exortar Pedro, porque ele não só observava e criticava, ele sofria pelo Evangelho, ele pagava um preço pelo Evangelho. Mateus 12:30 diz: quem não ajunta, espalha. Vira aí para o seu vizinho, fala: ei, quem não ajunta, espalha. Igreja, chegou o momento de nós rasgarmos os nossos corações nessa noite e deixarmos ser transformados pelo Evangelho do Senhor. Busquemos constantemente intimidade com a palavra do Senhor. Sabe para quê? Porque aí nós também estaremos encontrando sentido e propósito para as nossas vidas nessa terra, amém? A salvação, ela vem por meio de Cristo. Só que uma vida relevante com propósito nessa terra vem por meio da renovação da nossa mente. E a transformação que o Evangelho de Cristo pode trazer e fazer nas nossas vidas. Quem está comigo? Igreja, é algo muito sério.
Nós precisamos ter cuidado com o que estamos construindo, que vínculos nós estamos criando, o que nós estamos edificando. Sabe por quê? Porque tudo o que fazemos, tudo o que construímos, irá passar pelo fogo. Isso não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3,13 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A renovação da mente nos ajuda a construir, a edificar, de acordo com os princípios da palavra de Deus, amém? Então você quer saber o que você está construindo, o que você está edificando? Traz tudo isso para a palavra de Deus. Traz a luz da palavra. Traz a luz da palavra. Igreja, eu sei que todos vocês aqui são muito inteligentes. E estão entendendo tudo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Eu sei disso. Eu tenho fé, certeza e convicção disso. Então o que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite é: deixe-se ser transformado pelo Evangelho de Cristo na sua totalidade. Totalidade, repete comigo, totalidade. Não 20%, não 30%, não 50%. Mas o que o Senhor quer é 100% do nosso coração, 100% da nossa mente. E 100% da nossa mente, da sua mente, não quer dizer que nós sofremos uma lavagem cerebral. Mas quer dizer que você morreu para esse mundo e renasceu para Cristo. E para a sua obra nessa terra. Vira aí novamente para o seu vizinho e diz: ei, ei, o Senhor quer 100%, Ele não quer 50%. O Senhor quer 100%, não 50%, amém? Se você crê, aplauda o Senhor. %, não 50%. Saia daqui com essa convicção: o Senhor quer 100%, não 50%. Portanto, nessa noite, igreja linda do Senhor que eu tanto amo, o que o Senhor está nos pedindo é: deixe-se ser transformado por completo. Não em frações, por completo. Abra esses compartimentos do seu coração. Abra esses compartimentos do seu coração que você tem deixado fechado por tanto tempo, para que o Espírito Santo, por meio do seu poder, através da palavra do Senhor, possa trazer transformação, possa trazer cura, possa trazer restauração, possa trazer libertação. Abra esse compartimento que você tem deixado fechado por tanto tempo. Rasga o seu coração de uma vez por todas diante da cruz, diante do Senhor. O Senhor quer definitivamente nessa noite iniciar, por completo, uma renovação da nossa mente, uma transformação da nossa mente. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Igreja, as nossas vidas precisam ser a Bíblia que o mundo aí fora vai ler. Na verdade, as nossas vidas precisam ser a Bíblia que o mundo aí fora precisa
ler. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. O Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que vai impactar o mundo, que vai impactar as vidas, não é somente o Evangelho que falamos, mas é aquele que vivemos. Quem está comigo? Vou repetir. O Evangelho de Cristo que vai impactar o mundo, que vai impactar as vidas, não é somente aquele que falamos, mas é aquele que vivemos. Os fariseus, por exemplo, os fariseus falavam de amor, os fariseus falavam de santidade, só que eles não viviam nada do que pregavam, nada do que eles cobravam do próximo. Só Jesus, naquele tempo, ele sim, ele tinha autoridade. Porque Jesus fez da palavra de Deus algo prático. Aprenda de uma vez por todas. Um discurso para gerar poder, ele precisa ser prático. Repete comigo. O Evangelho de Cristo, que vai impactar as vidas, não é aquele que eu falo, mas é aquele que eu vivo. Se você crer, aplauda ao Senhor. Só que para viver o que eu prego, primeiro eu preciso me deixar ser transformado aonde? Na minha mente. A palavra de Deus precisa trazer transformação primeiro para onde? Para minha mente. Antes de trazer transformação para o próximo, precisa primeiro aqui, ó, em mim. Em mim. Sabe o que acontece, igreja? Esse mundo aí fora, ele vive um círculo vicioso. As pessoas neste mundo, elas são induzidas. Na verdade, as pessoas nesse mundo são preparadas para isso: nascer, comer e morrer. Ou seja, nasça, desfruta das coisas deste mundo e morra. É para isso que as pessoas aí fora são induzidas. Só que a vida com Cristo vai além disso. A vida com Cristo aqui nessa terra é muito mais que isso. A vida com Cristo é muito mais que nascer, comer e morrer. A vida com Cristo é o que dá sentido para as nossas vidas. A vida com Cristo nos leva a viver uma vida verdadeiramente relevante e com propósito nesse mundo. Só que para isso é necessário a renovação da mente e deixar-se ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Não é somente nascer, comer e morrer. Qual tem sido o alimento da nossa alma? Queridos, sabe por quê? Muitas vezes, os homens, quando eu digo homens, homens e mulheres, porque os homens sentem um vazio na alma, mesmo tendo fama, mesmo tendo riquezas, mesmo desfrutando de todos os prazeres deste mundo. Sabe por quê? Sentem um vazio na alma. Porque Deus, presta atenção, Deus colocou em cada um de nós um senso de eternidade. Ah, pastor, mas aí você está exagerando. Eu conheço pessoas que têm tudo isso que você falou e fala que vive bem pra caramba. Deus colocou um senso de eternidade no meu coração? Não, queridos, eu não estou viajando. Sabe por que eu não estou viajando? Quer ver? Vamos para a palavra de Deus? Abra lá em Eclesiastes 3:11. Vazio na alma, porque Deus colocou um senso de eternidade. Agora nós vamos entender isso. Eclesiastes 3:11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo,
Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Algumas palavras falam que ele colocou no coração, pôs o mundo no coração do homem, quer dizer a mesma coisa. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Só que esse senso de eternidade jamais poderá ser preenchido pelas coisas deste mundo. Jamais. Não tem nada nesse mundo que vai preencher esse vazio. Nada. Nada. Acredita-se que, por exemplo, o livro de Salomão, ele foi escrito por... O livro de Salomão, perdão. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão, ele teve tudo. Tudo que esse mundo possa dizer que é necessário para zerar na vida. Você pode olhar de acordo com os padrões desse mundo para Salomão e falar, esse zerou na vida. Salomão buscou felicidade nas festas, nas músicas. Ele teve as festas mais suntuosas, as melhores festas, as melhores músicas, bebidas. Ele teve grandes realizações. Ele foi o homem mais rico do seu tempo, teve todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Ele buscou felicidade no sexo. Ele teve 1000 mulheres. Caramba, 1000 mulheres. Ele teve fama. Ele foi o homem mais famoso de toda a terra. Ninguém era mais famoso e mais conhecido que Salomão. Ou seja, ele provou tudo isso. Só que ele chegou no final da sua vida e disse que isso tudo não passou de vaidade. Sabe por que não passou de vaidade? Porque o vazio da alma dele não foi preenchido por nada disso. Igreja, hoje nós vemos diversos Salomões, ou Salomãos, sei lá, me corrijam, espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Só que vai chegar no final da sua vida, vão chegar no final da sua vida, se eles não tiverem um encontro com Cristo, um encontro real e verdadeiro com Cristo, e se eles não obterem transformação e renovação da mente, eles vão chegar no final da vida e vão dizer, tudo não passou de vaidade. Se tiverem tempo ainda. Sabe por quê? Porque o senso de eternidade está dentro de nós. Que está dentro de nós. Não pode ser preenchido por nada, exatamente nada desse mundo. Repete comigo. Eu tenho senso de eternidade dentro de mim. Só que nada desse mundo vai preencher o vazio da minha alma. Nada vai preencher. Nada vai preencher. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Você que entrou na igreja pela primeira vez. Talvez você que está voltando para a igreja. Esse é um momento do culto onde o Senhor separou para falar com você. Na verdade, não para falar com você, mas para te chamar. O
O Senhor Jesus está te chamando para um novo relacionamento com Ele. O Senhor Jesus está te chamando para trazer transformação e renovação da sua mente. Talvez você, até aqui você lutou na força do seu braço. Talvez você seja essa pessoa que sente esse vazio na alma. E tudo isso está faltando ser preenchido através do Espírito Santo do Senhor. Está faltando a renovação e a transformação da mente que somente a palavra do Senhor pode trazer para as nossas vidas. Por isso o Senhor Jesus nessa noite está chamando você que pisou numa igreja pela primeira vez ou está se reconciliando com o Senhor, para realmente entregar a sua vida definitivamente nas mãos dEle. Onde você diz, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero realmente ter uma vida relevante, com propósito nessa terra. Eu quero realmente não somente nascer, comer e morrer. Eu quero entender tudo isso. Tudo isso. Então essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza, você que está nos visitando. Esse é um chamado do Senhor para a sua vida nessa noite. Não se importe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Mas declare, chega, até aqui eu vim na força do meu braço, mas agora eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus não só de ouvir falar, mas quero conhecê-lo de também com Ele andar. Se esse é você, se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Talvez você está aí na sua cadeira, está se sentindo incomodado. Esse é o Espírito Santo que está te chamando, está te incomodando. Ele está te chamando. Levante-se, filho. Levante-se. Porque eu quero te levar a conhecer o seu verdadeiro propósito nessa terra. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja continue com os olhos fechados, por gentileza. Você que se colocou de pé, você que entendeu o chamado do Senhor nessa noite, você que quer preencher esse vazio que muitas vezes toma conta da sua vida, você que quer ter uma mente transformada e renovada no Senhor, repete comigo essa oração, por gentileza. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio a esse mundo como homem, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito como meu único Senhor, suficiente Salvador. Não risque, Senhor, o meu nome do livro da vida. Aleluia. Continua de pé, a igreja continue com os olhos fechados. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas vidas, Senhor, que entenderam o teu chamado nessa noite, que se colocaram de pé, Senhor, porque entenderam que o Senhor está chamando eles para viver uma nova vida, que eles querem ter sua mente transformada, eles querem ter as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo, eles querem te conhecer na sua essência. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a favor deles, para que eles não sejam roubados da tua palavra neste momento. Espírito Santo de Deus, se manifesta com poder na vida dos teus filhos, com glória. Ministra os seus corações, que ainda por esses dias eles possam ter experiências poderosas contigo, experiências que venham transformar a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Abre o céu sobre a vida dos teus filhos.
Preencha o vazio, Senhor, que muitas vezes eles estão sentindo dentro deles, que somente o Teu Espírito Santo pode preencher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode subir, por favor. Queridos, vocês que fizeram essa oração, vocês que colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor, nós temos aqui esses irmãos dos boas-vindas. Eles vão estar ali no final do culto, no hall de saída, tá? E eles... Passa lá, você que fez essa oração. Eles querem indicar para vocês, dá o seu nome, seu contato, eles querem indicar para vocês uma cela. O que é uma cela? Celas são reuniões menores, que acontecem nos lares, nos parques, às quartas-feiras ou aos sábados, onde você pode conhecer pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, porque caminhar no Evangelho sozinho é difícil. E o Senhor nos chamou para ser um corpo. E a célula faz parte disso. A célula nos ensina o que é caminhar dentro de um corpo. Então você que fez essa oração, no final, passa lá, converse com cada um deles, para que eles possam indicar essa célula. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Mente transformada. Transformação pelo Evangelho de Cristo. Essa é uma noite de decisão. É 100%. Não é 20, não é 30, não é 40, não é 50. 100%. Se esse é você, que quer ter 100% da sua mente renovada, se coloca de pé no seu lugar e vamos adorar o Senhor. No momento que nós estamos adorando aqui, esquece quem está ao seu lado. Se conecte na adoração, se conecte com teu Deus. Fala aquilo que está dentro de você. Clama a Ele. Não saia daqui da forma que você entrou, mas saia daqui realmente com desejo, com anseio de ter sua mente transformada, de ser renovada, de ter sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Para que você seja realmente essa Bíblia viva que as pessoas precisam ver aí fora. E não somente para as pessoas verem, mas para que a sua própria vida seja transformada. Faça isso, não saia daqui da forma que você entrou. Se conecte com teu Deus, em nome de Jesus.